Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre o Céu e a Terra, começando aqui na madrugada astral da Vibe Mundial. Eu sou Fernando Vidia, dou as boas-vindas e vamos para um tema maravilhoso hoje de reflexão. A gente vai falar sobre a solidão durante a nossa encarnação. Será que você já parou para pensar, já se pegou ali refletindo a respeito de momentos em que você se sentiu só, se sente só ainda no dia a dia? Vamos para a nossa historinha, que a gente vai poder aprofundar um pouco mais esse tema. Então imagine só. Imagina comigo uma pessoa, assim como você, assim como eu, que passa o dia ali rodeada de gente para tudo quanto é lado. Ela conversa, ela responde mensagens, participa de reuniões o dia todo, sorri quando precisa sorrir, socializa também. Mas tem aqueles momentos, alguns momentos, que ela sente alguma coisa difícil de explicar, ela não entende muito bem. Como se houvesse ali, dentro de si, uma espécie de vazio, um vazio silencioso, um vazio que toda aquela gente ao redor, que todo aquele barulho, aquele movimento não conseguem preencher. Aí à noite, quando tudo fica mais quieto, essa sensação de vazio, de solidão, podem acabar vindo com mais força, porque é aquele instante que a pessoa tem que se deparar com ela mesma. Ela pode entender e perceber que nem é pela falta de gente, nem é pela ausência de atividades para ocupar o tempo. Mas por que será? Então a pessoa começa a se perguntar o que está errado, o que está acontecendo. Será que seria uma ingratidão do ser humano se sentir sozinho no meio de tanta gente aqui no mundo? Tanto conforto, tanta vida para viver? Essas sensações às vezes podem ser meio que inexplicáveis. Mas fato é que só a gente sabe o quão profundo aquilo mexe conosco. Ninguém sente exatamente como a gente sente. E ninguém vive exatamente o que a gente vive por dentro. Existem sensações que são absolutamente inexplicáveis. Que se a gente for tentar colocar em palavras, pode parecer meio sem sentido para o outro. Mas que para nós, aquilo pode ser um oceano inteiro de sentimento. Que parece que fica represado dentro de nós. Às vezes trazendo um nó no peito, às vezes trazendo até um nó na garganta. E eis o ponto de reflexão. A solidão ela é parte da experiência da gente estar encarnado. E é um lembrete de que por mais pessoas que existam ao nosso redor, por mais que a gente socialize e preencha o nosso tempo com um monte de atividades, ainda assim a gente é uma consciência divina vivendo uma jornada que é individual. E que ela quer, quase que instintivamente, buscar profundidade. Profundidade nas relações, profundidade nos valores, profundidade na vida. O que é raso em termos de experiências, isso não preenche o vazio espiritual, porque é raso demais. Ainda parece que fica algo faltando. Parece que aquilo não é o bastante. Parece que aquilo não satisfaz. Talvez só por algum momento, só por alguns instantes. Enquanto a gente está na adrenalina da vivência e das experiências. Mas se é raso demais, se é pouco valoroso, pouco significativo, não preenche o vazio espiritual. E se sentir só, às vezes, faz parte da jornada. Mas o nosso maior desafio está em aprender a transformar a solidão no encontro com a gente mesmo. E a partir daí criar conexões que são mais compatíveis com os nossos valores, grifem isso. Ter troca genuína de afeto, de carinho, de compreensão, de apoio, de valorização. Então, meus queridos, minhas queridas, solidão não é ausência de gente, no fim das contas. É ausência de profundidade. E aí, será que você já se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado?
Será que aquela sensação de solidão, que não está relacionado com ter muita gente por perto, mesmo os amigos, mesmo uma conexão afetiva, será que essa sensação de solidão realmente ela se justifica dentro da nossa mente racional? Por vezes, meus queridos, quando a gente se desconecta da nossa essência, do nosso propósito, da nossa jornada, é que esse sentimento de solidão vem à tona. E parece que quanto mais afastado a gente está da nossa jornada, daquilo que a gente veio realizar aqui no mundo físico, que seja de cultivar uma espiritualidade sadia para nós, mais fundo aquele buraco vazio vai ficando. Chegam instantes em que, por mais que a gente saia e tente realizar alguma atividade para ocupar o nosso tempo, a hora que a gente volta, o vazio vai continuar lá. Por mais que a gente tente preencher esse vazio com filmes, com séries, não é o suficiente. E quando a gente está em meio a um monte de gente, parece que a gente só está alimentando essa grande roda de ratos. Já ouviu falar dessa expressão? Onde a gente está sempre repetindo uma rotina como um padrão, algo mecânico, que a gente levanta, vai trabalhar, volta para casa, descansa para no dia seguinte levantar e trabalhar, voltar para casa. A gente cria conexões, estabelece relações rasas pela necessidade de assim o fazer, mas aquilo que é genuíno e valoroso e que vai nutrir a nossa alma, que vai ajudar no nosso processo de expansão de consciência e autoconhecimento, a gente meio que deixa de lado. Não significa que a gente não deva viver a vida no mundo físico, em sociedade, dentro da forma como ela está estabelecida agora. Mas a gente não pode deixar de viver aquilo que nutre também a nossa alma, o nosso espírito. Quando eu falo de alma, eu estou falando daquela partezinha de nós que está encarnada, utilizando um corpo físico para ter as experiências aqui na terceira dimensão. E quando eu falo de espírito, eu estou falando da nossa centelha divina, a nossa divina essência, o nosso eu superior. E o nosso eu superior fica cutucando ali a nossa personalidade, a nossa alma, que é essa partezinha nossa encarnada, dizendo, vamos lá, vamos aprofundar, vamos criar relações mais valorosas, vamos falar sobre temas mais profundos um pouco. Não significa que a gente não possa e não deva vivenciar a nossa humanidade. Na realidade, nós precisamos fazer isso. Porque senão, se a gente fica demais conectado com o espiritual e deixa de viver o material, a gente fica só com um pé numa canoa, sem querer colocar o pé na outra. É como se a gente não se sentisse parte. A gente não ancorasse a nossa energia no mundo físico. Ao passo que, quando a gente valoriza demais, coloca nutrição, alimento, energia demais apenas nas experiências do mundo físico, naquilo que é material, matéria, as vivências da matéria, e negligencia ou deixa de lado, se desconecta do espiritual, a gente fica também manco. Algo fica faltando. E aí a gente entra nesse ponto da solidão na encarnação. A gente sempre precisa estar indo em busca de barulho para ocupar espaço na nossa mente, nas nossas emoções, porque a partir do momento que a gente silencia, não tem algo que preencha a alma, algo que só a vivência e a nutrição das experiências espirituais consegue fazer. Ou seja, a gente tem que viver o equilíbrio. Não é fácil. Ninguém disse que seria, mas faz parte da nossa jornada. A partir do momento que a gente está aqui na Terra, não existe manual para a gente entender como viver. Não tem um mapa da encarnação, porque a jornada é individual. E esse é um ponto que, por vezes, pode trazer à tona um sentimento de solidão. Porque, no fim das contas, a gente nasce, sim, acompanhado de pessoas, familiares, médicos, que vão nos auxiliar ali naquele momento de vulnerabilidade da infância. Mas a gente vem ao mundo sozinho, enquanto espírito, para viver uma jornada única, exclusiva, personalizada, que ninguém pode viver por nós. É a gente que tem que viver tudo isso, descobrindo com os nossos erros e acertos. Se a gente tropeça, a gente levanta. E a gente tem que também, dentro do que a gente estiver disposto a fazer isso,
estar aberto a ouvir e aprender com os outros. Aprender com as opiniões, com as críticas, eventualmente, que a gente possa vir a receber. E não é fácil, porque uma característica do nosso ser em evolução é o orgulho, é o egoísmo, e todo mundo tem. Imagine só, você está trilhando a tua jornada do jeito que você acha que tem que ser, e alguém aponta o dedo dizendo o que você deveria fazer. Bom, da mesma forma que a gente não gosta que apontem o dedo para nós, a gente também não deve ficar apontando o dedo e dizer como o outro deve ver a encarnação dele. A não ser que pergunte, não é mesmo? Mas fato é que pelo fato da gente estar trilhando a nossa jornada sozinho aqui no mundo físico, interagindo sim com os outros que estão nas suas respectivas jornadas também, no meio do caminho pode ser que a gente se sinta sozinho. E a gente precisa pelo menos compartilhar da nossa jornada com pessoas que estejam na mesma sintonia que nós, que cultivem valores que sejam semelhantes ou próximos ao menos, que a gente possa ter conversas e falar sobre a vida sem ser julgado. Você já passou por uma experiência em que você estava numa roda de pessoas e você não podia ser honesto, sincero, falar sobre pensamentos, sentimentos profundos, porque senão iriam tirar sarro de você, iriam brincar com você, dar uma risada da tua cara? Talvez não seja nenhum momento e nem as pessoas com quem você conversar a respeito disso. É claro, você está no meio de um churrasco, por exemplo, para quem gosta do churrasco, né? Você não vai ali entrar em determinados temas profundos que aquele ambiente de festa não vai proporcionar. Então a gente tem que ser coerente também, saber quando é o momento, quando é o lugar e quais são as pessoas com quem conversar. Para tudo tem suas exceções, é claro. Basta que nós estejamos cercados de pessoas com quem a gente estabeleça um vínculo de confiança, de respeito, para que na hora em que a gente possa conversar, trocar ideia, bater papo, a gente saiba que aquela pessoa que está ali, ela também é um ser humano assim como nós, que pensa, que sente, que também tem seus desafios na jornada e gostaria de ter alguém com quem desabafar. Talvez já tenha, talvez é a gente que precisa encontrar esse grupo de pessoas, ou uma ou outra, com quem a gente tem essa abertura. Criar uma rede de apoio, uma rede de conexões aqui no mundo físico é fundamental para que, especialmente nos momentos de solidão, sejam essas pessoas que vão nos dar apoio, que vão poder dar o ombro amigo para a gente poder se apoiar, chorar se necessário for, e da mesma forma elas poderem contar com a gente quando elas estiverem precisando de ajuda. E aí vem a pergunta, você tem uma rede de apoio? Você tem pessoas queridas com quem contar em alguns momentos em que você precisar desabafar, conversar, contar uma novidade, sabendo que aquelas pessoas vão ficar genuinamente felizes por você? Olha só que reflexão interessante, né? E aí? E quando você se sente sozinha, sozinho, como é que você tenta preencher no dia a dia aí a sua solidão? Você vai procurar ocupar o seu tempo lendo algum livro? Ou o livro para você já caiu em desuso? Você vai rolar o feed das redes sociais? Será que você vai assistir um filme, uma série? Será que você vai passear? Será que você vai caminhar? Quanto você tem cuidado de si, também a nível físico, porque isso contribui para o bem-estar e a saúde da alma e do espírito. Toda a experiência que a gente tem no mundo físico vai gerar um nível de aprendizado para o nosso espírito, que é a nossa divina essência, o nosso eu mais puro e elevado. Toda a experiência que a gente nutre, que a gente tem, e que mexe com as emoções, que mexem com os pensamentos, a mesma coisa. Tudo isso traz aprendizado para o espírito. E uma encarnação após a outra, a nossa divina essência vai recolhendo experiências e vai se tornando cada vez mais sábia. Mas ainda assim, existem experiências novas, existem situações onde a nossa alma ainda precisa desenvolver habilidades. E para poder desenvolver isso e aprender, tem que interagir com os outros, tem que interagir com o mundo. E nessas interações, a gente pode se ferir. A gente pode se sentir criticado, julgado. E
esses sentimentos podem fazer com que temporariamente a gente se desconecte, se afaste um pouquinho dos outros e a gente se recolha no nosso mundinho, no nosso universo pessoal particular. E esse instante a gente tem que saber diferenciar muito bem se a gente está entrando numa solidão ou numa solitude. Já refletiu a diferença entre as duas coisas? A solidão é quando a gente se isola ou se sente isolado e parece que tudo ao redor já perde o sentido, já não tem mais por que estar lá, a gente não se sente conectado a nada nem a ninguém, a gente não tem vontade, motivação para fazer as coisas, para viver, para sair de casa, para se divertir, para dar o próximo passo, para fazer ações importantes para a nossa jornada de vida valer a pena. Essa é a solidão. A gente sentir que não tem ninguém ao redor, a gente não tem a nossa rede de apoio, parece que nem com a família a gente deseja contar, porque a família vai estar lá. Pode ser que a relação seja melhor ou não, dependendo do contexto da pessoa. Mas aí a gente não quer ver os amigos, não quer ver ninguém. A gente mesmo se isola e se coloca numa concha fechada. Isso é a solidão. Se a gente deixar que esse sentimento e conduta permaneça por muito tempo, a gente pode entrar numa depressão. A vida pode perder o brilho. E para recuperar esse brilho, isso pode levar bastante tempo e a gente pode precisar de ajuda. E a solitude? Solitude é quando a gente sente que a gente precisa de um tempo para nós, que a gente já interagiu muito com o mundo, muito com as pessoas, ou quando a gente teve um contato com algum conhecimento, alguma informação, quando a gente teve uma experiência diferente, ou quando a gente sente que a nossa alma está passando por um processo de metamorfose, uma transformação. E a gente sabe que a gente vai sair desse breve momento com uma consciência mais expandida, já pronto para viver uma nova fase muito melhor. É a fase em que a lagarta ela constrói o próprio casulo para ali se transformar numa borboleta. É passageiro, tem um tempo, então é finito, a gente sabe quando vai terminar, a gente sabe que a gente está precisando de um tempo para nós. Para a gente se refazer, para a gente ficar quietinho. Tem gente que tem a bateria social baixa. Às vezes o momento da solitude é a necessidade da pessoa recarregar a bateria social dela. Então a solitude é muito sadia, porque ela permite que a gente entre no nosso universo interno e reflita sobre a nossa vida, entre em contato com os nossos pensamentos e comece a questionar sobre eles e sobre os nossos sentimentos, e cuide do nosso universo interno, que é o nosso corpo, que é a nossa alma, e que é o nosso lar também, a nossa casa. Não importa se você mora em casa ou apartamento, isso é o menos importante. Mas fato é o instante que você tem para olhar para si, cuidar de si, em que os outros ficam um pouquinho de lado, porque é o instante em que você está se priorizando. A solidão, ela nem sempre vai oferecer para a pessoa esse autocuidado, esse autoamor. No momento de solidão, até a autoestima da pessoa pode ficar baixa. E o autocuidado fica em segundo plano. Ela acaba não se priorizando, pelo contrário. Ela acaba se largando. A solitude não. A solitude é um momento de prioridade. Você priorizando a si mesmo. Que interessante, né? E aí? Você já passou por momentos de solidão? A chamada noite escura da alma, onde parece que a gente tem que se deparar com a gente mesmo, com os nossos medos, com as nossas dificuldades, os nossos desafios, a nossa baixa autoestima, os nossos receios diversos em relação à vida, os sentimentos de rejeição, as comparações todas que a gente acaba tendo ao longo do tempo, aquele instante em que a gente é colocado mesmo para decidir como que a gente quer trilhar o restante da nossa jornada. Será que realmente em contato com uma verdade espiritual que faz parte de nós, para a gente expandir a consciência, deixar o velho para trás e se abrir ao novo e abraçar a nova oportunidade? Será? Aí, já vivenciou momentos assim? Eu gostaria de saber. Como que estão as suas relações? Você está esperando que as pessoas venham te salvar? Que as pessoas te completem? Que as pessoas entendam o que você está passando? Sendo que às vezes nem você mesmo compreende? Mas o que a gente pode com certeza saber é o seguinte: sempre vai ter gente boa para nos ajudar se a gente estiver verdadeiramente interessado em melhorar, em receber ajuda. Se a gente sentir a solidão, saber que a gente pode contar com outras pessoas. Se não for o amigo, se não for o parente,
que seja o terapeuta, o profissional numa área de psicologia, que vai ali poder nos ouvir. Mesmo que esteja sendo pago para isso, mas pelo menos a gente vai ter com quem conversar, com quem desabafar e que vai poder direcionar a gente na nossa jornada. Já parou para pensar? Você faz terapia? Já fez? Pode ser uma coisa maravilhosa para você também, para ajudar a gente a se entender e se redirecionar, porque às vezes parece que a nossa bússola interna fica meio perdida nesses instantes. E às vezes a gente pode precisar de ajuda para ir lá e essa pessoa ajustar para nós o ponteiro. Pense a respeito, reflita nisso. Reflita também se você consegue ficar em silêncio consigo por muito tempo para entrar num processo de solitude, ou se você está sempre precisando buscar barulho, agito, informação para poder ocupar sua mente, onde o silêncio te incomoda. Porque às vezes o que a gente está precisando é do silêncio, entrar na solitude. E vem a pergunta aqui de fechamento para a gente refletir bastante e você ficar com essa pergunta ao longo do dia, trazendo uma resposta boa e bem coerente para si próprio, hein? Sendo honesto. Se a solidão ela fosse não uma sensação, um sentimento de isolamento, de castigo autoimposto, mas sim se essa solidão, no fim das contas, representar, e se isso representar um convite para você se encontrar consigo e entender melhor a si, pudesse reposicionar sua atitude no mundo. Você se permitiria fazer isso? Abraçar essa solidão e falar assim, eu quero sentir, eu vou sentir isso, vou entender o que está acontecendo comigo e se eu precisar de ajuda eu vou em busca? Você estaria disposto, disposta a ir atrás? Você conhece alguém que está passando por um momento assim e não admite que pode estar precisando de ajuda? Seja você essa pessoa que estende a mão, por que não? E dá um apoio, direciona para um novo caminho, e por que não? Ajuda a ampliar a rede de apoio de alguém que está precisando e você amplia ou cria a sua própria. Tá aí pra gente poder refletir, né? Solidão, não é fácil a encarnação, né, gente? Mas estamos aqui para viver, né? Um dia de cada vez. E cada dia é um presente. A gente pode aproveitar mais ou menos, que a gente possa aproveitar bastante. E é isso, eu agradeço você que ficou comigo até agora, refletindo, podendo aprofundar mais esses conceitos, e eu gostaria de saber o que você acha desse tema. Procura deixar seus comentários nas redes sociais, procura me seguir lá, me acompanhar meu trabalho, @FernandoVidia, e você pode também comentar nos vídeos que você acompanha a Madrugada Astral, também nas redes sociais. Vai ser um prazer, uma alegria poder interagir contigo também. Tá joia? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma oportunidade, mais um programa, mais um presente para a gente poder avançar nesse nosso processo evolutivo juntos, porque a gente pode ter a nossa própria jornada individual, mas não significa que ela precisa ser de solidão. A gente pode estar aqui interagindo, conversando sobre coisas importantes, profundas, valorosas e expandindo os nossos conhecimentos, aí, os nossos horizontes. Tá joia? Então vamos finalizando mais um Entre o Céu e a Terra, essa espiritualidade para quem vive a vida do jeito que ela é. Eu sou Fernando Vidia e desejo para vocês um super beijo, um grande abraço. Desejo uma excelente vida para todos nós. Até a próxima.